Glórias ao Filho de Deus. Boa tarde, sexta-feira. Fim de semana. Já chegamos. Está consumado. Ah. Maranata. Está consumado. Daqui a pouco vamos estar no Zoom outra vez. Vamos para São Tomé. São Tomé e Príncipe. Ali estaremos ministrando as curas e a libertação, expulsando demônios e curando os enfermos em Santa Catarina. Não Santa Catarina do Brasil, não. Santa Catarina de São Tomé. Confirma aí, São Tomé. É mesmo Santa Catarina. Existe Santa Catarina em São Tomé? Na terra dos Santolas. Santa Catarina. Aquela terra aí, o catolicismo é bem enraizado, tudo consagrado, batizado com os santos católicos. Santa Catarina, São Tomé, Santa Bárbara, Santa Efigênia, Santo não sei quem. Santo Santa Efigênia, Santa Bárbara, Santa Verônica, Santa Hermínia confirmou que existe Santa Catarina. Então hoje estaremos em Santa Catarina. Ouviu, Magumbala? E aí eu servo Moisés. Hoje vamos na Santa Catarina. Tem um Santo Amaro também. Mas que é? Fala aí, Hermínia. Qual santo mais que tem aí?
Só falta só Santo Neves, pá. Neves não é um santo. É Neves. Santa Clara. São Paulo de Assunção. Santa Teresa. Santa Neve? Não, Santo Neves, não é Neves. Santa Luzia. Ah, Nossa Senhora das Neves. Santa Isabel. Santa Bárbara. Tem também lá Santo Antônio. Santa Geni. Então, mais logo iremos para o Santo Tomé. E do Santo Tomé estaremos em Santa Catarina. E no dia, então, a próxima sexta-feira, estaremos na Nossa Senhora das Neves. Ah, no vosso dialeto chamam que é Santa Neve. Santa Neve. Tem também Santa Porquéria. Nossa Senhora de Nazaré. Do Rosário. Uma autêntica maldição na terra. Aí no São Pedro, na Santa Ana. São Miguel. Santa Edviges. Tá bom. O que tem e não tem, não tem. Preste atenção. Quem tem e não tem, não tem. Quem entendeu? O que tem e não tem, não tem. Ah, eu sei que vocês já entenderam. Já decifraram o meu pensamento. Ter, sem ter, sem ter. O que tem e não tem, não tem. E não pense que isso é coaching, né? Os coachings e os pentecas gostam de trazer curiosidades, coisas, ou então enigmas nos temas, para trazer, para atrair os incautos, para virem ver e ouvir o lixo
Não. Eu estou a falar que Jesus disse: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que significa ter sem ter é não ter. Mas não ter e ter é ter. Ou então, também, ter e ter é ter. Não, vamos lá, presta atenção. Ao que tem, lhe será dado muito mais ainda. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, como é que é? Se ele já não tem, o que é que ele tem que lhe será tirado? Ter as coisas. A vida terrena e os seus acessórios, como paz, falta paz, né? Saúde, casamento, mulher, filho, dinheiro, casa, emprego, carro, fama. Tens, né? Mas você não tem Deus. Tu não tens Deus, mas tens as coisas. Tens a vida. Estou me a referir não à vida de Deus, à vida humana. Mas tu não tens a vida de Deus. Tu tens dinheiro, mas tu não tens Deus. Tu tens família, mas tu não tens Deus. Tu tens saúde, mas tu não tens Deus. Tu tens fama, mas tu não tens Deus. Tu tens corpo, mas tu não tens Deus. Tu tens beleza, mas tu não tens Deus. Tu tens poder, mas tu não tens Deus. Tu tens proteção, mas tu não tens Deus. Então não tens nada. Tudo que você pensa que você tem, não tens nada. Como assim? Se eu tenho e tu dizes que não tenho nada, não tens nada. Porque isso tudo te será tirado. Se não te for tirado aqui na terra, te será tirado no dia da tua morte. Então, afinal de contas, nunca tiveste nada. Aqui mesmo na terra, se tira. Os que eram saudáveis ontem, hoje estão doentes. Os que eram famosos ontem, hoje estão na vergonha, na infâmia. Os poderosos ontem, hoje são os fracos, os voláteis, os frágeis. Os ricos ontem, hoje são pobres. Os ricos hoje, amanhã serão pobres. Amanhã vão mendigar. Os que vivem nos palácios hoje vão terminar na favela. Um certo dia, o atual bispo auxiliar Batista o Salvador, e nós éramos obreiros na IURD. Eu acho que na altura eu já teria saído. Não, ainda estava lá. Então me procurou e me disse que é para lhe acompanhar na casa do dono da casa onde ele vivia. Ele teria alugado a casa de um senhor, que o senhor também não via dinheiro. O dinheiro que recebia era o filho, mas que o Batista queria, sei lá, ir reclamar, alguma coisa assim no dono. E quando chegamos, encontramos o senhor num quarto de fora, que ele teria alugado. Cozinhava, nem no carvão não cozinhava, não, na madeira, na lenha. Panelas todas pretas, cheio de lixo, as coisas arrumadas, num quarto só. Mas quando o senhor abriu a boca para falar,
na boca dele saiu a intelectualidade. Era um erudito. E eu assustei. Eu, como fui professor, e também tenho um domínio, um certo domínio das coisas assim, da sabedoria dos homens. Eu fiquei assustado ao ouvir aquele homem que vivia uma vida de miséria, lá nas favelas da minha rua. A minha rua aqui em cima, e tinha o lugar dos pobres, dos mais desfavorecidos, lá embaixo. Chamamos até no buraco, porque tinha lá um buraco, onde teria alugado a casa, senhor. E nós estávamos próximos da linha férrea, então éramos os mais ou menos. Não somente ele estava aí, mas num quarto alugado, em extrema pobreza, nem fogão tinha, nem condições para comprar carvão tinha, mas tinha que comprar lenhas. As lenhas são mais baratas do que o carvão, e ele cozinhava nas lenhas. E não estava doente, pelo menos não vi, ele não estava desfigurado, desnutrido, ou então magro por doença, incapaz, não sei o quê. Mas essa é a idade. E não era também muito velho. Mais ou menos um ancião de 90, 80 anos, não. Era um homem robusto, saudável, fisicamente falando, claro, mas, porém, em uma extrema pobreza. E quando falava, aquilo era, como dizia aí um senhor da minha terra, um verdadeiro casputo. E eu, quando saímos, porque eu não sou tolo para espantar a Cássia, naquele momento me espantar e perguntar, mas no regresso perguntei ao Batista: esse senhor é quem? Não, o dono da minha casa, onde eu vivo e tal. Só que o filho se apoderou, o senhor está numa situação difícil. Os filhos escorraçaram ele e ele veio aqui alugar esse espaço. Ele nem vê a cor do dinheiro. E eu me compadeci, por isso vim ter com ele e tal, não sei o quê. Mas esse homem fala assim, disse, não, esse foi diretor provincial da educação do Bengo. Está entendendo? E para ser um diretor provincial da educação é porque era um estudado. Mais tarde, os diretores provinciais eram licenciados. Antes aqui eram só técnicos médios. Mas mais tarde, a exigência tinha que ser um técnico superior. Até o tempo dele, né? Hoje parece que, pronto, é o exigido. Ok? Não perguntei se era licenciado, mas pelo português que ele falava, não tinha uma formação básica. E sem média é colonial. Mas por que eu estou a vos contar a história desse senhor? Que os seus parentes, eu creio que já morreu, que me perdoem, não estou a trazer a memória aqui do vosso ente querido para poder... Mas é só um exemplo e eu sou digno e livre para falar de qualquer um, porque se tem um homem que na terra pode falar, qualquer um sou eu, que não tenho nenhum processo. Mas eu trago esse exemplo para você entender que aquele homem um dia já tinha diretor provincial da educação de uma província, como o Cachito ou Bengo, próximo de Luanda, no nariz de Luanda, apesar de uma cidade toda amarrotada, mas porém as pessoas que trabalham aí vivem em Luanda, são pessoas vivas, são pessoas que vivem em Luanda, são pessoas não assim lá do mato, têm visão, são cidadãos, vivem na metrópole de Luanda, na grande metrópole. Agora você veja, mas já teve prova de que o Batista me disse que ele tem uma rede, tem muitas casas, mas nenhuma, ele não usufruía de nenhuma. E não eram casas de lata, casas mesmo
que nós chamamos de construção definitiva, aí no Rangel. Estão a entender? Mas os filhos escorraçaram ele e para salvar, ou então para se livrar a sua vida, foi se refugiar lá nos bares de lata, alugou um quartinho onde miseravelmente sofria. Se mais ou menos um dos inquilinos lhe desse dinheiro diretamente, era problema. Os filhos iam te escorraçar da casa. Quem te mandou para você ir pagar nele? Tem que pagar a nós. Na minha presença, ele lamentou. Eu ouvi ele lamentar dos filhos. Mas falavam português. E quando você chega lá, segundo o Batista também contou, ele vai te contar história. Estava aqueles vivem do saudosismo. As saudades do passado. Olha, quando era diretor, eu fui professor. Eu fui professor do fulano. Conheço o fulano? Conheço a fulana? A ministra não sei quem foi minha aluna. Um dia ele teve, mas não tinha. Tinha função, tinha poder, tinha finanças, tinha família, tinha tudo. Mas não tinha Deus. Olha, antes de morrer, perdeu tudo. Ele via, né? Sei lá se ainda vive, se vive, vê as casas no binóculo. Tem que fugir os filhos para não matarem ele. Esse é um dos exemplos. Para não falar no fim desse ciclo, onde se vê a desgraça dos humanos, os soberbos, os ricos, os poderosos, os grandes ditadores, como eles terminam, sendo escorraçados ou então arrastados pelos demônios para o inferno. Os cabeças grandes a lhes arrastar para serem lançados no fogo, como churrasco de Satanás. Mas aqui na terra, eles achavam que eram alguma coisa. Eles pensavam que eles tinham, afinal não tinham, pois até o que eles tinham lhes foi tirado. Mas quem tem Deus, ainda que não tenha as coisas dessa vida, ele tem prova de que as coisas desta vida lhe vão ser acrescentadas. Por isso Jesus disse que primeiro devemos achar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar e achar. Mas essa geração busca há décadas e nunca acham, porque não buscam conforme a palavra de Deus. Buscam conforme as palavras dos homens. Esses não têm nada, infelizmente. Mas quem achou a justiça de Deus e o seu reino, ainda que não tenha as coisas dessa vida, vai ter. E se passar nesse mundo, você ter as coisas desta vida, vai ganhar a vida eterna e a sua abundância nos céus. E é impossível que a pessoa passe, são casos raros que a pessoa passa nesse mundo em tribulação até a morte. É quase impossível. Casos raros de pessoas que passaram a sua vida no deserto e partiram depois para a eternidade. Mas a regra de Deus é ter o acréscimo das outras coisas. Por isso, quando Pedro ousadamente perguntou a Emanuel se depois de termos largado as nossas coisas, Dari,
Dario disse outro dia, eu já tinha as minhas coisas. Depois de ter largado as coisas desta vida para seguir o Senhor, perguntou o que é que nós vamos receber depois de tomarmos essa atitude. Jesus mostrou que todos que fizerem isso neste mundo ou nesta vida vão receber 100 vezes mais. Largaram as coisas para quê? Para buscarem a face de Deus. Depois que acharam a face de Deus, Deus vai lhes acrescentar o que eles largaram. Não estou a falar o pecado. O pecado deve ser largado e Deus lança ele no mar do esquecimento, ou então nas profundezas do mar e para nunca mais. Pois está escrito que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas, se eu renunciar, perder as coisas desta vida, que são lícitas, por causa do reino, o Senhor vai me recompensar 100 vezes mais do que eu tenho perdido. E no futuro a vida eterna, que é incomparável, com nada, nenhuma bênção, nenhum favor, nenhuma graça, nenhuma posse se compararia com o alcance da salvação. Oh, aleluia! Mas também o Deus justo recompensa aqui na terra. Nosso serviço a Deus não é em vão. O nosso trabalho tem recompensa aqui na terra. Ele nos recompensa aqui na terra e nos recompensa nos céus. Ouviram? Eu tive uma visão uma vez de alguém, não vou falar o nome dele, e eu cheguei e eu lhe coloquei azeite nas suas mãos, dessa pessoa. Essa visão eu tive, parece o ano passado, ou este ano no princípio, eu acho que o ano passado. Eu coloquei azeite sobre as mãos de uma pessoa. E ele não falou pessoalmente comigo, mas a pessoa que eu falei me perguntou, o que é que significa? Eu disse, não, significa prosperidade. Por isso que nas mãos significa mãos abençoadas. As obras das suas mãos foram aceitas e vai haver multiplicação. Se fosse azeite na cabeça, então não tem nada a ver com prosperidade. Esse aqui é o azeite da santa unção. Virtude, sei lá, poderes, sabedoria, qualquer coisa aí dos dons espirituais. Mas nas mãos está a falar trabalho, obra das mãos. Estão a entender? Deus recompensa. Deus prospera. Deus acrescenta o que nós já temos. Não, ele não dá somente o que nós perdemos. Aumenta também o que temos. Por isso ele disse, ao que tem, lhe será acrescentado muito mais. Já tem a vida eterna e tem as coisas, e Deus vai acrescentar ainda mais as coisas. Não tem as coisas, mas tem a vida eterna. Deus vai lhe dar as coisas e depois vai acrescentar, e vai acrescentar, e vai acrescentar. É assim como trabalha o meu Deus. Mas aí do homem, o ímpio, não tem Deus e é chefe, o poderoso. Vocês estão a ver o filme aí do Nepal? Os poderosos a fugirem, a serem levados como cargas. Os poderosos a lhes tirarem roupa, a lhes meterem na água, a lhes atirar na água. Os poderosos a lhes darem surra. Porque não tinham Deus. Confiaram nos feitiços, confiaram na proteção de Satanás, se esqueceram que Satanás é um mercenário que vê vir o lobo e foge, abandona as ovelhas. Foram abandonados. Os fracos agora é que estão a lhes maltratar. As mulheres a lhes darem surra, porque eram as poderosas, as presidentes do tribunal, as presidentes da comissão executiva, do BP, as presidentes não sei de quem, da Assembleia, da Assembleia.
sendo humilhados dos parlamentos, do Conselho dos Ministros, sem Deus, e achavam que era alguma coisa. E perderam tudo. Perderam tudo. Casas queimadas, carros pilhados, destruídos. Fugiram. Os que conseguiram escapar, nem telefone na mão conseguiu levar, nem documento. Ok? Por quê? Porque eles não tinham e achavam que tinham. E isso também vai acontecer com os outros. Os outros que acham que têm e não têm vão ter o mesmo fim. Se não for agora na sua vida, é na sua morte. Por isso, Jesus Cristo se manifestou na terra para que os homens que não tinham pudessem ter. Ter quê? Ter a vida eterna, ter a salvação, ter Deus. E por isso os chamou, cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vou vos aliviar. Permaneçam nas minhas palavras. Tornem-se meus discípulos, conheçam a minha palavra. A minha palavra é verdade e a verdade vai vos libertar. Mas os homens não querem. Não querem vir para receberem o alívio. Não querem permanecer para serem discípulos. Não querem ser discípulos para não aprenderem a verdade. E a verdade possa lhes libertar. Estão fugindo, como disse o Senhor a Israel. Quanto mais eu os chamava, mais eles fugiam. Mais se afastavam de mim. E no dia da agonia vão querer me invocar, disse Deus. Quando eu os chamei, eles não me obedeceram. Quando eu os chamei, eles me deram as costas. Mas na agonia, eles vão me chamar. Eu também vou lhes dar as costas. Duvido se no meio deles tivesse alguém com mata-bruxo, poderia ser perturbado. Duvido se o Bolsonaro aceitasse, mais ou menos alguém lhe disser, olha, aceita a mensagem, esse é o Elias que havia de vir na terra, toma o mata-bruxo. Duvido que o Moraes conseguiria lhe condenar. Olha o Bossa, o poderoso Bolsonaro, agora tipo bebê, ser julgado, condenado. Como pode alguém que ocupou o cargo de alta magistratura num país como aquele da linha intermédia? O Brasil faz parte dos países intermédios, da segunda linha, a par do Ocidente. Como pode um presidente de uma poderosa nação ser humilhado? É assim. Achava que era poderoso. Hoje agora ser humilhado num tribunal. Ainda lhe deram 27 anos. Isso é muito espiritual. 27 anos Nelson Mandela, 27 anos da guerra de Angola, 27 anos da guerra de Elias, 27 anos depois da libertação para o estar consumado. Lhe deram, não deram conta, né? Lhe deram, eu queria lhe dar um mata-bruxo para matar o Moraes. Ele não aceitaria. Viu? Dinei queria, acho que ele ia aceitar. Ele ia te considerar como você um aventureiro. Porque ele estava a fazer invocações à noite. Estava a mexer nos seus búzios da bruxaria. Estava a invocar os seus demônios para que lhe defendesse. Afinal de contas, já tinham lhe entregado. É muito espiritual, 27 anos. É muito espiritual. Bom, aquilo tudo também é só conversa para o quê? Achas que ele vai fazer os 27 anos? Duvido. Se entra lá direta, vão lhe tirar. Enquanto está lá o Lula, está mal.
Mas se o Lula for vencido pela direita, então depois sai por um indulto presidencial, sei lá. Mas, porém, foi humilhado. Vocês entenderam que eu conheço bem a política, né? Depois ele vai sair. Se ele me ligasse, eu poderia anular a sentença. Eu anularia. Já imaginou uma chamada? O Rodolfo a ligar para mim, olha, o Bolsonaro quer falar contigo. Eu ia lhe atender. Ia lhe falar, olha, agora que você se humilhou, eu vou te mostrar quem manda na terra. O Moraes já fica engasgado. Então, isso é um exemplo. Os poderosos que acham ser poderosos não têm nada, porque não têm Deus. Olha o que Jesus falou. Hã? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E os humanos não entenderam ainda isso. Ainda bem que vocês têm. Você tem? Então permaneça firme, tá? Ao que tem, lhe será dado muito mais. Muito mais. Sabe o que significa muito mais? Muito mais do que você pensa. Hã? Muito mais do que você imagine. Aleluia. Que coisa linda. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. E alguém vai dizer, não, vimos essas palavras, são promessas bonitas, mas nunca se cumprem. Nunca se cumpriram na letra. Vocês foram enganados. Você está a pensar que se cumpriria porque alguém está a ler o que está escrito? Está a pensar que se cumpriria porque alguém te falou, aceita Jesus, isso vai se cumprir? Não, vai se cumprir quando você conhecer a Jesus, ver Jesus. Quando você nascer de novo. Isso não se aplica, isso é promessa. E as promessas são herança. A herança não é para os cachorros, é para os filhos, é o pão. Ok? Veja só, alguém poderá dizer, mas todos falam isso. Essas promessas ouvimos na boca de muita gente. Há anos que a gente ouve isso e não vimos o cumprimento dessas palavras. Vocês não viram o cumprimento das promessas de Deus, porque vocês nunca foram filhos de Deus. Vocês são cachorros. Por isso só receberam migalhas. Esqueceram o que Jesus falou à mulher Sirofenícia? Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Mas os cachorros devem comer as migalhas que caem na mesa dos filhos. Ninguém vos ensinou isso. O grande problema estava no falso novo nascimento. Esse é o maior problema. E vocês acreditaram que teriam conhecido Deus quando vocês nunca conheceram Deus. Hoje estava a ler um post aí de um falso pastor aqui de Angola que escreveu assim: tens que orar para casar com uma mulher de Deus. Você precisa orar, esperar em Deus para casar com uma mulher de Deus. E eu falei, que mulher de Deus no meio deles existe? Se nem ele que está a escrever isso é homem de Deus.
Todos eles se enganando que são homens de Deus. Os endemoniados estão a dizer que são homens de Deus. Nem você és homem de Deus. O pior, porque você, o povo que eles estão a enganar, eles não conhecem as profundezas de Satanás. Mas quem está a enganar os outros, conhece as profundezas de Satanás. Ele sabe quem é o Senhor que ele serve. Mas o povo não. O povo acredita que estão a servir a Jesus de Nazaré. Mas o ensinador, ele sabe quem é o seu Senhor. E ele sabe que está a lhes enganar. Ele sabe que nunca vão achar Jesus Cristo nas letras. Aprove Deus salvar aqueles que crerem pela palavra de Deus. Pois na palavra dos homens, os homens buscaram Deus e não acharam. É, Buio, já sabe quem é? Vixe, esse posto também é você. Tem um falso pastor aí que dá bons conselhos. Bons conselhos não trazem Deus na vida das pessoas. Bons conselhos não funcionam. Bons conselhos. Não tem bom conselho, não tem nada. Aparentemente, Paulo chama isso da falsa piedade. Palavras doces, suaves, mas cheias de lisonjas. Ouviu? Palavras bonitas, mas com mentiras. Parece que é na advogacia, então não quer no direito. No direito, tem as leis, tem, sei lá, os estatutos, como é que se chama aquilo. Mas atrás das leis tem o quê? Tem laços. Só eles é que conseguem descobrir. Os que são idiotas ou então nécios no tocante ao direito, não entendem nada. Mas eles conseguem ver os laços, as armadilhas nas leis. Mas o povo vai se alegrar. Uma boa lei foi aprovada. Afinal, tem laços que vão lhes prejudicar. É assim também que esses falsos mestres fazem. Falam palavras suaves, mas cheias de mentiras, lisonjas, engano, laços. E o povo acredita nessas palavras bonitas, que pensam que isso vai mudar a vida deles. Tem que casar com uma mulher de Deus. Onde é que está a mulher de Deus entre eles? Se nem o que está a dar esse conselho é homem de Deus. Eles são ativistas políticos. Ativistas políticos introduzidos nos altares para ser o ópio do povo, como dizia o fundador do comunismo, o marxista. É pela palavra de Deus. E aquele que ensina a palavra de Deus deve ser o primeiro que vive a palavra de Deus. Conhece essa palavra. Vive essa palavra. Ama essa palavra. E então, o conselho não é dele, é o conselho de Deus. E o conselho de Deus é verdadeiro. Muda vidas, transforma vidas. Restaura vidas, liberta os cativos. É assim. E não bons conselhos aparentes, com laços, com lisonjas. E o povo depois acredita durante muito tempo e não vê o cumprimento da palavra. E vão terminar depois que... eu falei ativistas políticos. Sim, é a mesma coisa. Ativistas religiosos são políticos infiltrados na religião para ajudarem o sistema na manutenção do poder. Amém. Porque tens que casar com uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Lá na sinagoga tem mulher de Deus. Onde é que vai sair? Mulher de Deus é a mulher que nasceu de novo. Não é uma mulher que tem um bom caráter. Não é uma mulher com caráter. Não é uma mulher concentrada. Não é uma mulher que foi bem instruída. Não. É muito mais do que isso. É uma mulher que nasceu de novo. Que tem o Espírito de Deus. Que se converteu de verdade. A esse sim. Entre eles
O mais justo é pior do que o espinheiro. Cuidado com as aparências. Nem tudo que brilha é ouro. Aleluia. Eu disse que haveria um Carmelo. Eu disse um dia, estou a vir aí. E já vim. Olha o desastre. Hein, Ana de Jesus? Olha a desgraça entre eles. Olha, o diabo está assando a sua sardinha no meio deles. Estão a fumegar. As candeias que fumegavam aumentaram a fumaça. E em breve serão lançados fora. Porque essa fumaça antes se não intoxicava, agora está intoxicada. Aqueles que foram enganados pensavam que eram candeias, afinal eram fumaças, vão dar conta. Porque está a lhes prejudicar a fumaça. Amém. Então, daqui a pouco, às 18 horas, por isso não vou demorar, preciso voltar no Santo dos Santos. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Então, mais tarde, às 18 horas, iremos para Santa Catarina, aí na Nossa Senhora das Neves, em São Tomé, no Santo Tomé, para podermos curar as pessoas, ministrando o poder. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que, como sempre, vocês vão viver milagre. E vocês vão falar, vimos milagres. Ou então vão dizer, outra vez voltamos a ver milagres. Aliás, vocês têm visto milagres todos os dias. Os africanos estão muito felizes. Estão a fazer vídeos incríveis. Enquanto que os angolanos andaram a fazer vídeos para dizer que eu era aquilo, cozido assado, agora os africanos estão a fazer vídeos, a mostrar o seu amor para com Elias, que havia de vir na terra. Muito amado por eles. Os que tentaram questionar e não sei quem, fugiram, desapareceram, né? Gaspar. Aqueles que tentaram questionar. Pessoal, o que vocês acham? Querem ganhar dinheiro? Visualizações? Andaram, mas pelo menos ficaram com uma depressão. Levaram aqueles que blasfemaram, fugiram, mas foram com a depressão deles. Só vai acabar se eles voltarem e vir dizer, eu gravei contra ti, estou a sofrer. Mas outros estão a mostrar a simpatia, a compaixão, o amor, aleluia, pela verdade. E não pensas que nós vivemos somente quando somos amados. Nada muda o nosso caráter. Quando somos odiados, continuamos a ser o mesmo. Quando somos amados, também continuamos a ser o mesmo. Não nos envaidecemos, nem tampouco baixamos a guarda. Por nada. Sempre firme nas promessas de Deus. Ouviu? As suas postagens nas redes sociais a chamar o pai de meu apóstolo e agradecer, ouviu? A mesma coisa que vocês falam, muitos chamaram meu apóstolo. Quem começou? É a Marilda, né? Grande derrota ver o homem a prosperar, muita popularidade em África e eles com a boca aberta. Dario? Sim. Por quanto eles chocaram com ferro, a madeira chocou com ferro e as consequências são catastróficas.
e nós avançarmos. Olha o que o Dário escreveu. Já não recebo reação dos angolanos na minha página. Fugiram, né? A ti, Nini. Senão, você vai lá com teu português na página, hein? E vai lá comentar mentiras. Os ingleses e os franceses é que vão te enxovalhar, vão te falar, seu pecador, retira-te daqui. Vão te amaldiçoar nos senegalenses, na Nigéria. Sul-africanos que vão te amaldiçoar, vão falar, seu maldito angolano, o Elias está na tua terra e você não sabe. Os ingleses estão a dizer, este é o meu profeta. Ouviu? Os angolanos fugiram. Ouvi falar que os últimos angolanos, ou então os poucos que entraram lá, ficaram admirados e perguntaram, mas como então assim? Se o homem fala português e os comentários de outras línguas, o que significa isso? Por que, se ele é de Angola, e os comentários todos em inglês e francês? Ainda hoje vi um comentário de um cadáver, pai, que diz que acredita nesse mais velho. Tem que se rever. Ninguém lhe respondeu nada. Ouviu? E aí são cacussos, pá. Eu estou a pescar no mar. Eu abandonei a pesca no Rio Kwanza, Abandonei o Rio Kwanza e fui para o mar. Eu pedi um sopro para um doente que estava a morrer. Hoje ele está bem, viva. No vídeo de 9 milhões,2 não tem coragem de falar nada. Os angolanos. Vai falar o quê? Ele fica só lá e foge. Outro angolano fala, o apóstolo está falando inglês? Será que já está na Inglaterra ou quê? Já está na Europa, o apóstolo? Está falando já inglês? Aí é. Eu não estou a falar inglês, eu falo português. Eu estou mesmo aqui no Camama, Estou aqui no Camama. Ainda estou no Camama. No meu santuário. O santuário de 7 dias. Quem atinge esse número é global, viralizou globalmente. Aleluia. Daqui a pouco já vai ter 10 milhões. Dario. E que a gente não se rende, não se entrega, não se rende, mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura. Tá ligado? Você que está doente começa a ficar já curado aí. Os doentes ficam curados. E aí, isso é Camama. Onde eu vivo é Camama. Não é Benfica, não. Esse território todo é do município de Camama. Encontrei alguém que disse que viu o pai na Inglaterra.
Eu disse, o único país pisado pelo pai é a África do Sul. Me viu na Inglaterra. No espírito. Viu o homem se mover no espírito. Oh, receba a cura, você que está doente. Os doentes sejam curados. Os doentes sejam curados. Os doentes sejam curados. Os doentes sejam curados. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Até o lugar vai ficar quente. Você que está a interceder ao Mequilina, Shimoio, coloca a mão no lugar da enfermidade da pessoa que você está a interceder. A partir de lá onde ele está, vai receber a cura. E ele enviou sua palavra. Deolinda Cordeiro, quem é esse que está detido injustamente? O meu, teu quê? Teu marido, teu pai, teu irmão. Em nome de Jesus Cristo, haja justiça. Eu quando falo, se na verdade é injustamente, já ficaram perturbados, já estão a lhe tirar. É incrível. Alguém me pediu na live do Zoom, manda uma palavra para a minha residência aparecer. Parece que eles já teriam enviado, mas não chegou até aquela coisa que vos fazem lá na Tuga. Não, já metemos no quê? Nos correios, mas não tinha lá nos correios. Já enviamos. Não chegava. Ele entrou no Zoom. No dia seguinte, encontrou lá nos correios. Só que estava saindo na mão das pessoas, de uma pessoa. Segundo me contaram, estava a cheirar perfume, tinha azeite. Via-se não que estava nas mãos de alguém. Lhe perturbei e foi devolver. Eu disse assim, seja perturbado. Sejam perturbados, vá. Devolvem. Tragam de volta. Ok? Esse povo não se contenta com a palavra. Enquanto você não orar para a pessoa, nada, não aceita. Mais ou menos, coloca a mão no lugar de enfermidade. Até com um sinal, vai aquecer o lugar. Isso não é suficiente. Continuará a pedir até fizeres uma oração forte para ele. Só assim que ele vai se sentir feliz que oraram por mim. Nela Lopes roubaram a bicicleta do filho dele e pediu uma palavra aqui. E eu falei, seja perturbado e seja restituída. E foi restituída, tá aí. A bicicleta também foi restituída. Aí na França roubam muitas bicicletas, né, nela. Lá só não se rouba carro. Você que está a pedir alguma coisa, com essa mão que eu meti, consagrei, abençoei, toca nesse documento, toca nesse aparelho, toca nesse projeto, toca. Estende essa mão para, sei lá, para aquela entidade, para aquele gabinete aonde você vai. Com esta mão, levanta ela em direção a este lugar, a este documento, a essa chave.
Não pedem, recebam. Não ficam como pedintes. Estou a dizer, estás a interceder, toca. Faça alguma coisa com essa mão aí. Se é você mesmo, toca no lugar da enfermidade. Se é outro, lhe toca. Se está distante, toca no teu corpo ou estende a mão para aquele lugar. Ouviu? Hoje, aqui na minha zona, choveu muito e eu estava aflita para pegar a minha filha na escola. Então comecei a gritar por Elias, mas a chuva intensificava. Então disse, ó chuva, sabes que Elias já está na terra e manda na terra e tudo que tem que submeter a Elias. Incrível. 3 minutos depois a chuva passou e até então está só gratidão. Hermínia. São os campeões em roubar bicicletas na Europa, né? Fazem o que eu mandei. Ai, Pedro, se ficasse a implorar, depois de lhe mandar, não receberia o milagre. Ele disse, sobre a tua palavra, então você também faça o mesmo. Sobre a tua palavra, eu vou fazer o que tu mandas. E vais ver o milagre. Quem é que já colocou a mão na enfermidade, estendeu a mão a alguém que estava doente? Liga para lá. Tocaste em alguém que está doente. Já recebeste o milagre. Já tens o testemunho. Daqui a pouco, são 17h29, 18 horas, no Zoom. Vamos na Santa Catarina. Faz isso. E o milagre é um fato. Pois, na cruz, ele disse, está consumado. O que você esperava mais? Ele consumou tudo. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo. Posição oblíqua. Posição favorável. Favorita. Amanhã, saidinha. Pela graça de Deus. Manda o teu testemunho, você foi curado antes de eu sair. Daqui a pouco voltarei aqui. Jonas Chilombo, Guilmar Costa, Zuleika Chambale, Combana, Dinalva, Isabel Bernardo, Domingas Pessoa, Afonso Mingas, Cícero, é fácil pedir, o difícil é receber. Todos que pedem muito não têm fé, nem para receber. A semana inteira, o mal-estar, cansaço, enjoo, dores de cabeça e hoje dores do estômago, sob a tua orientação sinto-me renovada. Shelchakuna.
sobre a tua sobre a tua palavra. Ouviu? Não impedir. Quem está a pedir é porque não entendeu o propósito de Deus nessa tarde. Já vos foi entregue o poder. Quando eu te falo, faz isso, já tens o poder para fazer. Então não diga, não, olha, ora por mim, faz, já tens. Hã? Mas a pesca do TikTok, seus pastores falam, toca no cabelo do homem. Eles não lamentam, não, mas ele tem que orar para mim. Não, não pode. Eles tocam. E eles testificam. Já era. Cala ainda está a me esperar. Estava com febre, agora já consigo levantar. Isa. Miguel, o Marx fatigou esse povo, né? Toquei no cabelo do mestre e saiu uma sujeira no meu olho. Veja só. Estive com uma dor de cabeça até que caí no chão. Agora me sinto bem depois da oração. Oração eu não orei. Depois da ordenança. Tu fizeste o que eu mandei, né? Aleluia. Amália Teixeira. Tá ligado? Mais logo, tá? Daqui a pouco. Às 18 horas. Possivelmente eu vou atrasar mais uns 10 ou 20 minutos. Mas o link já vai entrar aí nos grupos. Fique preparado. Vamos em Santa Catarina. Já me mandaram a mensagem agora aqui. A partir do Neves. A fazer lembrar do dia de hoje. Enquanto eu estou a fazer live, eu vi a mensagem a cair. Tamo junto. Tchau. Você que entrou agora, o lema é: coloca a mão no lugar de enfermidade e vai receber a cura. Estende a mão, levante a mão, toca, determina, milagre vai acontecer, intercede com essa mão aí para o parente que está doente, que está na cadeia, que desapareceu, viaje. Fala com a mão direta levantada. As portas já se abriram e o reino das trevas já encolheu. E tu também já passaste. Tchau. 18 horas. Santa Catarina, São Tomé e Neves.